Vamos então pensar nesse capítulo aí, capítulo 10, versículos 1 a 15. Quantas vezes já lemos esse capítulo em Josué? E quantas vezes Deus falou com os irmãos nesse episódio tão extraordinário que aconteceu na vida de Israel? Irmãos, quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver com a palavra de Deus diante de você, nunca se esqueça de uma coisa. Você está diante de um livro que narra histórias verídicas, histórias reais, que aconteceram com pessoas reais, há muitos anos atrás. Vocês estão diante de um livro fantástico, contestado por muitos, porque muitos contestam a Bíblia, dizem que a Bíblia é cheia de fábulas, cheia de invencionices, coisas do tipo. Mas quando você está lendo aquelas histórias, são histórias reais, histórias que aconteceram com seres humanos reais. Mas a Bíblia é, acima de tudo isso que eu falei, um livro que revela Deus. Quando você lê a Bíblia, você está conhecendo características. Você está conhecendo, se é que isso é possível, os traços desse Deus Todo-Poderoso que servimos. É claro que Deus, Ele é um ser tão infinito que mente nenhuma é capaz de compreendê-lo, é capaz de entendê-lo. Não há mente na face da terra que tenha condições nem sequer de chegar perto do que se imagina acerca de Deus. Mas Ele deixou suas digitais na Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, na verdade, você está fazendo uma análise dessas digitais de Deus. Você está tendo conhecimento do que esse Deus é capaz de fazer. E nós estamos estudando, semana passada nós vimos, semana retrasada, semana passada, nós vimos o povo de Israel, infelizmente, e essa é uma das características da Bíblia, que eu admiro, porque a Bíblia não esconde os erros, as falhas, as dúvidas, as incertezas dos seus autores. A Bíblia mostra que Deus usou seres humanos normais, de carne e osso como nós. E o povo de Israel cometeu um erro. Josué cometeu um erro, porque nesses empreendimentos para a conquista da terra prometida, e óbvio que todos os habitantes da terra prometida, 7 nações, já conheciam os feitos do Senhor, já sabiam do que Deus tinha feito, principalmente ali na terra mesmo, quando Ele abriu o rio Jordão, quando as muralhas de Jericó caíram. Então aquele povo estava amedrontado, eles estavam tremendo de medo, estavam sobremaneira aterrorizados, perplexos, diante de tanto poder como o Deus de Israel maravilhosamente tinha. E agora, o que acontece? Uma nação dessas, de Canaã, sabendo que eles seriam presa fácil para Israel, eles fingem ser uma nação pacífica, conhecendo algumas facetas da lei, eles fingem ser uma nação pacífica, vão até Josué, eles fazem todo um cenário, eles constroem toda uma encenação, pegam pão bolorento, odres já gastos de vinho, roupas rasgadas, eles devem que se sujaram, usaram sapatos gastos, fingindo que já estavam há muito tempo de viagem, mas na verdade moravam a 40 quilômetros de Gilgal, que era o acampamento de Israel. Esse povo finge ser um povo pacífico, mas na verdade o que eles queriam era livrar a sua pele. Eram os gibeonitas. Eles enganam Josué, que não consulta o Senhor. Josué deve ter confiado nos seus instintos, ele confiou naquilo que ele viu, que ele havia testemunhado junto com os líderes, sensibilizou o coração, eles vieram falando o nome de Jeová, o nome de Deus, se deixaram levar por essa proposta,
e depois de 3 dias, eles descobriram que, na verdade, eles moravam em Canaã e moravam a 40 quilômetros. Era uma cidade grande, com homens valentes, mas que estavam morrendo de medo do povo de Israel, por isso fingiram ser um povo pacífico, porque havia uma lei para aqueles que moravam longe, e uma lei para os que moravam em Canaã. E a lei para Canaã era qual? Matar todo mundo. A lei para Canaã era essa: você vai matar todos nas cidades aqui de Canaã. Eles então fizeram toda essa encenação e agora já era tarde. Por quê? Porque Josué e os líderes haviam jurado, estavam debaixo de juramento, de que eles não matariam os gibeonitas. Uma vez Gibeão estando debaixo da tutela de Israel, Israel precisava providenciar também proteção para eles, porque Israel continuaria a sua ida para Canaã, continuaria adentrando Canaã e destruindo as cidades e possuindo as cidades. E eles sabiam que Israel chegaria a Gibeon, por isso eles, naquele momento, eles são descobertos, eles confessam o seu erro, mas como já estavam seguros, sabiam que estavam debaixo de juramento, eles se colocam à disposição de Israel, e Israel faz deles rachadores de lenha e pegadores de água para o povo e para a casa do Senhor, que era o tabernáculo. Só que acontece um problema, e é aqui que chega o capítulo 10. Havia várias cidades fortificadas em Canaã, mas o rei de Jerusalém, que na época se chamava Jebus, o nome dele é Adoni-Zedeque, ele também tremendo, morrendo de medo de Israel, e sabendo que os gibeonitas haviam feito acordo com Israel, e também sabendo que os gibeonitas eram uma cidade grande com homens valentes, e se os gibeonitas se unissem a Israel, obviamente que a derrota seria iminente, ele chama para perto de si 4 reis, cujos nomes estão aí, a partir dos versículos de número 3. Primeiramente, no versículo de número 2, diz que eles temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, com homens valentes, não é? Era uma cidade muito fortificada. Então, esse Adoni-Zedeque enviou a Oão, rei de Hebron, Pirão, rei de Jarmute, Jáfia, rei de Laques, e Adebir, rei de Eglon, um comunicado dizendo o seguinte, versículo 4, subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, ajuntaram-se 5 reis ao todo dos amorreus, para pelejarem contra Gibeon. Observe que eles não vão pelejar contra Israel primeiramente. Eles vão tomar Gibeon, porque se eles tomassem Gibeon, eles poderiam usar os homens valentes dessa cidade ao seu exército. Eles podiam unir esses homens, e o seu exército seria mais fortalecido ainda para resistirem a Israel. E é interessante que Deus permitiu isso. Deus permitiu que isso acontecesse. Parece estranho, mas Deus permitiu. Deus permitiu que aqueles 5 reis se unissem, Deus permitiu que eles fizessem um tratado para tomar Gibeon, Deus permitiu tudo isso. É muito interessante porque Israel tinha, da parte de Deus, uma missão. Qual era a missão de Israel? Israel iria destruir aquelas cidades, porque Israel era elemento de juízo de Deus, para punir aquelas cidades impenitentes, que eram idólatras, pagãs, assassinas de crianças, extremamente imorais, perversas. Então Israel era o juízo de Deus para aquelas nações. E agora Deus permite que 5 nações de uma vez, 5 cidades fortificadas, se unam de uma vez para dominar Israel. Só que Deus, irmãos, Deus estava com Israel, embora Deus não tenha aprovado a atitude de Israel para com os gibeonitas, mas Deus
ele permitiu que essa dificuldade fosse surgindo, ele permitiu que essas cidades se unissem, o exército deve ter crescido sobremaneira para oferecer dificuldade para Israel. E aqui eu aprendi uma grande lição que eu quero compartilhar com você. A primeira lição que eu aprendi aqui, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, é essa. Satanás sempre procurará dificultar nossas batalhas. Não pense você que o diabo verá você progredir, crescer, tomar posse das bênçãos espirituais que Deus tem para você de braços cruzados, porque não vai. Tudo o que Satanás puder fazer para impedir o seu avanço de tomar posse das bênçãos espirituais que o Senhor reservou para nós, Ele vai fazer. Esses homens se uniram para impedir o avanço de Israel. Satanás, ele vem contra você para impedir o seu avanço. E ele não vai medir esforços para usar o que ele tem contra você. E se tem uma coisa que Satanás tem à disposição dele, são elementos suficientes para barrar o nosso progresso espiritual. Ele tem um grande aliado em nós. Qual é o grande aliado do diabo em nós? A nossa carne. A nossa predisposição ao pecado. Ele sabe que nós somos propensos ao pecado. Então ele vai fazer o quê? Ele vai nos tentar. Ele vai armar laços, colocar laços contra nós. Ele vai providenciar situações para que nós pequemos. Porque quando nós pecamos, nós interrompemos o nosso progresso, nós interrompemos a nossa caminhada, e é isso que Satanás quer. Satanás quer que você fique onde você está. Se você ficar paradinho onde você está, estacionado na sua vida espiritual, pode ter certeza que ele não vai te dar trabalho. Mas se você obedecer à recomendação bíblica, de 2 Pedro 3,18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é daquele crente que nunca está satisfeito com o que você é, você sempre quer mais com Deus, pode ter certeza que o diabo vai dificultar. Ele não vai assistir de camarote o seu crescimento, ele vai provocar situações, ele vai provocar circunstâncias. Irmãos, ele pode fazer isso. Ele tem à disposição dele dezenas de centenas de milhares de elementos que ele pode usar contra você. Ele tem elementos que pode usar contra você no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na rua. Ele tem a favor dele, como eu já disse, a carne. Ele tem o nosso temperamento. Ele sabe quem nós somos. Satanás nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe exatamente onde atacar, quando atacar, de que maneira jogar um laço em você. Ele sabe como atrair você para uma armadilha. Ele sabe. E ele vai dificultar as coisas, irmãos. Aqui nós estamos vendo Israel sendo agora colocado diante de uma situação inesperada. Porque até ali ele tinha investido contra uma cidade, Jericó. Depois investiu contra outra cidade. Ai, agora eram 5. Agora eram 5. Cada um mais disposto a derrotar Israel do que o outro. Então, querido, preste atenção, se você está atravessando momentos difíceis na sua vida, passando por lutas, provações, passando por situações dificultosas, e no seu coração existe um desejo de servir a Deus com mais integridade, com mais dedicação, mas você tem encontrado dificuldades, pode saber que é Satanás dificultando as coisas para você. Ele faz isso. Não subestime o diabo. Sabe, de vez em quando a gente ouve algumas coisas aí, eu falo, meu pai, não é que nós devemos ter medo do diabo. Eu não tenho medo do diabo, mas eu não subestimo. Sabe por que eu não subestimo o diabo? Não é por conta da força dele contra mim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
Eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas nós estamos lidando com um ser extremamente inteligente. Inteligente. Sabe? Lembra quando Paulo estava lá em Filipos? Ele tinha saído da casa de Lídia, olha só. E Paulo estava com Silas andando pela rua, de repente ele viu uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Aquela menina, ela pertencia, ela é como se fosse um consórcio. Havia vários donos daquela menina, e aquela menina dava dinheiro aos seus donos através de um espírito de adivinhação. Quando Paulo estava chegando na cidade de Filipos, é óbvio que o cristianismo já era conhecido de todas as cidades do Império Romano. Embora em muitas cidades ainda não houvessem cristãos, mas eles sabiam quem eram os cristãos. Sabia quem era aquele povo. Sabia que aquele povo já existia no mundo, e aquele povo estava dando trabalho para os judeus, porque muitos estavam se convertendo, e o judaísmo estava enfrentando perdas muito grandes, e eles estavam com ódio dos cristãos. Então, os cristãos já eram um povo conhecido. Então, quando Paulo e Silas estavam em Filipos, olha a estratégia do diabo. Olha só como que Satanás é inteligente. Ele usa a menina e fala assim: estes que vos anunciam a salvação são servos do Deus vivo. Ele mentiu? Ele não mentiu, mas era uma armadilha. Era uma armadilha. E Paulo percebeu isso. Porque se ele continuasse falando, ele colocaria tudo a perder, porque as pessoas criariam resistência para ouvir o Evangelho. E o Evangelho muitas vezes chegava de impacto. Pá! Paulo chegava e já ia pregando, e o Espírito Santo agindo, e aquelas pessoas iam começar a se fechar, iam ter resistência. Olha a sutileza de Satanás. Paulo, percebendo que aquilo era um demônio, olhou para aquela menina e disse: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E o demônio saiu. E aí, aqueles homens perderam a fonte do ganho e denunciaram Paulo para os magistrados, que mandou prender Paulo e Silas. E vocês já sabem a história, o que acontece no cárcere. Então não subestime o diabo. Eu vejo de vez em quando algumas pessoas subestimando Satanás. Aqui eu não quero questionar ninguém, mas pisa na cabeça do diabo, debaixo dos meus pés. Cuidado. Cuidado, porque quem esmaga a cabeça da serpente, quem pisa na cabeça do diabo não é você, é Cristo na cruz. É Ele que derrota o diabo, não sou eu, com a minha petulância, com a minha ousadia de achar que eu sou alguma coisa. Então, debaixo dos meus pés, diabo. Quem fez isso foi Cristo Jesus, quando morreu na cruz. Então, Satanás, ele é muito, mas ele é muito sutil, ele é muito inteligente. Ele vai colocar uma situação para a qual você não está preparado, ele vai armar uma armadilha para você. Ele vai usar uma pessoa próxima a você para te desanimar, para impedir você de crescer. Ele vai colocar alguém próximo a você para te enganar e você achar que aquilo é de Deus, quando na verdade não é. É para isso que nós temos que orar e pedir ao Senhor para nos dar discernimento, para percebermos o que é de Deus e o que não é. Porque nós estamos lidando com um ser extremamente inteligente, um ser que sabe como nos enganar. É por isso que nós temos que estar o tempo inteiro diante do Senhor em oração. Pedro se achava o bam. Jesus olhou para Pedro: quem dizem os homens que eu sou? E todos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus olha e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro disse isso. Naquele momento, Jesus começa a se abrir para os apóstolos, começa a dizer que ele teria que ir para Jerusalém, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores. Aí Pedro, que segundos antes havia declarado que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, olha para Jesus e fala assim: Senhor, tenha compaixão de ti. Isso nunca vai acontecer com o Senhor, nunca. Jesus olha para aquele que ele elogiou segundos antes
e diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pois não sabes as coisas que são de Deus, mas sim as que são dos homens. Eu tenho para mim que Pedro nunca mais esqueceu isso, porque lá na segunda carta dele, no capítulo 5, ele fala assim: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Pedro sabia com quem estava lidando. A partir daquele momento ele ficou esperto. Nós não estamos lidando com qualquer um. Estamos lidando com alguém extremamente inteligente, que vai dificultar as coisas para nós, que vai dificultar as coisas para a sua família, que vai dificultar tudo o que pode promover o seu crescimento espiritual. Pois bem, esses 5 reis se unem contra Josué. Eles agora querem, de alguma maneira, se levantarem contra Josué, e o caminho é o quê? Tomar Gibeon, tomar a cidade. Se nós conseguirmos tomar a cidade, nós vamos usar os homens, os soldados da cidade a nosso favor, e nós vamos derrotar essa nação, porque eles não serão capazes de resistir à nossa força. Por que que isso estava acontecendo? Por causa da imprudência de Josué. Olha só, agora Josué estava com um problema muito grande nas mãos, por conta de uma imprudência, por conta de um erro, de não ter ido lá, de não ter orado, de não ter pedido a Deus orientação em relação aos gibeonitas. Josué estava com um problema. Mas, irmãos, queridos irmãos, nós servimos a um Deus que nunca é pego de surpresa. Um Deus que não tem plano B. Um Deus que usa o erro de Josué. Não me pergunte como Deus faz isso, porque ninguém sabe. Mas um Deus que pega o erro de Josué e transforma aquilo numa grande oportunidade para manifestar o poder dele. Olha que coisa. Olha que coisa. Josué agora não teria que marchar contra uma por uma das cidades. Ele derrotaria 5 de uma vez. 5 de uma vez. Esse é o nosso Deus. E aí eu aprendi uma outra lição que eu quero compartilhar com você. Veja só, Deus é especialista em transformar dificuldades em oportunidades. O que é difícil, o que é um problema, para Deus pode ser um trampolim para a glória dele. Ele pega aquela situação difícil, aquela situação complicada, e transforma aquilo numa oportunidade para julgar de uma vez por todas 5 cidades. Sabe, irmãos, nós erramos e erramos muito. Nós somos seres imperfeitos, e Deus sabe com quem está lidando, mas Ele está no controle. Deus sabe com quem está lidando. Ele sabe que Ele está lidando com pessoas imperfeitas, que mais erram do que acertam. Ele sabe que situações adversas acontecem muito por causa da nossa imperícia e por causa da nossa imprudência. Mas eu repito, Deus não tem plano B. E é por isso que Deus muitas vezes transforma algo ruim em algo bom. Deus pega uma situação que para mim parece ser desfavorável, uma situação que para mim parece ser um problema insolúvel, em algo extremamente benéfico para o reino dele. É uma coisa que não dá para tentarmos entender pela lógica comum. Eu tenho certeza que se eu der a oportunidade para cada um de vocês vir aqui em cima e contar uma situação que Deus mudou assim, de uma hora para outra na sua vida, eu tenho certeza que isso é algo que nós vamos ficar aqui a noite inteira ouvindo. Irmãos, escute uma coisa. Certo dia, na cidade de Londres, caiu uma nevasca, mas uma nevasca daquelas que há muito tempo não caía.
Uma nevasca terrível. E um jovem de 14 anos, com um vazio enorme do coração, era muito religioso, mas tinha um vazio enorme no coração, enorme, enorme. Querendo encontrar Deus, querendo uma resposta, muito desiludido, muito deprimido, não conseguia encontrar um sentido para a vida dele, estava dentro do possível, andando, quando foi surpreendido por aquela nevasca que foi se avolumando, e ele, dentro do possível, foi tentando se esconder em algum lugar, e ele encontrou uma igreja episcopal de portas abertas. Ele disse, eu vou esconder ali. Nesse dia, tinha culto na igreja. Culto na igreja. E, por conta da nevasca, o pastor da igreja estava impossibilitado de ir ao culto. Impossibilitado. Era um diácono na igreja, nunca havia pregado na vida. Pois ele, naquela noite, com muita dificuldade, trocou de roupa, se agasalhou e foi para a igreja. Chegou na igreja, tinha 4 pessoas. Ele, mais 2 membros, e um rapaz de 14 anos escondendo a neve. Ele, então, convidou os irmãos para virem à frente, cantaram um hino, ele abriu a Bíblia no livro do profeta Isaías, e aquele rapazinho se assentou assim, e ele então começou a ler, me perdoe, irmãos, me fugiu agora o endereço. Ele disse assim, olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor, olhai para mim e sereis salvos. E de repente ele começou a olhar para aquele rapaz e disse assim, olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor, olhai para mim e sereis salvos. Essa foi a pregação dele. Olhai para mim e sereis salvos. E aquele rapaz, naquela noite, depois contando a história dele, foi invadido pela glória de Deus, porque ele entendeu que ele tinha que olhar para o Senhor, ele estava olhando para as circunstâncias, ele estava olhando para os seus questionamentos, aí ele entendeu que tinha que olhar para o Senhor, é como se o Senhor estivesse falando com ele, olhe para mim e será salvo. Era o que ele mais queria, a salvação, a certeza de salvação, ele queria sentir paz no coração. E ele então disse que naquela noite, depois daquela pregação, daquele homem, que ele nem sabe se era pregação, mas naquela noite, naquela igreja, com as portas abertas, debaixo daquela nevasca, ele encontrou Cristo Jesus, e mais tarde, ele se torna o maior pregador de todos os tempos. Eu estou falando de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Numa situação totalmente adversa, uma nevasca que cai, um pastor que não vai na igreja, quem prega é um diácono, que nunca tinha pregado, ele entrega a vida para Jesus e se torna o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Quem vai dizer para o Senhor como ele deve agir? A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 11, pois quem penetrou na mente do Senhor e foi o seu conselheiro? Quem diz para Deus, faça isso, faça desse jeito, haja dessa maneira? Que isso, irmãos? Nós estamos lidando com Deus que sabe tudo, que tem tudo sob controle. E Ele pega aquela situação adversa em Israel, que parecia ser uma tragédia nacional, e transforma em bênção, querido. É por isso que nós precisamos confiar para valer. É por isso que nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, não me deixa confiar por confiar, não permita que a minha confiança seja um adesivo de carro, nem um cântico na igreja, mas me ensina a confiar de verdade, porque eu sei que o Senhor tem tudo sob controle, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu tomo uma decisão errada, Deus é especialista em transformar dificuldades em oportunidades. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Pois bem, o que acontece agora? Preste atenção. Ah, sim, eu tenho uma frase aqui. A frase é a seguinte: os problemas têm a habilidade de lhe transmitir poder e motivação, tanto para impulsioná-lo a seguir adiante, quanto para paralisá-lo. Você pode interpretá-los como uma desculpa para o fracasso ou como um degrau para o sucesso. Pois bem, olha que interessante.
quando Gibeon ficou sabendo que aqueles 5 reis iam se apoderar da cidade, aqui eu aprendi uma coisa muito interessante com Gibeon. O que foi que eles fizeram? Eles, olha só, versículo 6, enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Eu achei isso fantástico. E aí, versículo 7 e 8 diz assim, então subiu Josué de Gilgal, ele, toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos, e o Senhor disse a Josué, não temas, porque os tenho dado na sua mão, nenhum deles te poderá resistir. Uma coisa muito importante que eu aprendi aqui com os gibeonitas me ensinaram uma coisa aqui, na hora do aperto, clamaram a quem? Aos seus deuses? Não. As suas divindades? Não. Clamaram a Josué. Sabe o que significa Josué? Josué é a palavra hebraica para Jesus. A palavra Josué em hebraico, Yoshua, significa Deus é salvação. Eles clamam para quem? Para aquele que poderia salvá-los. E aí eu fiquei pensando em mais uma lição aqui. Nesse bloco, eu aprendi o seguinte, a quem temos clamado quando o diabo nos ameaça? Quando o diabo vem contra você, o que você faz? Você se desespera? Você fica tomado pelo medo? Ou você vai clamar ao Senhor? Ou você vai orar? Ou você vai falar com Deus? Senhor, eu estou com essa dificuldade, com esse problema. Sábado eu tive uma experiência com a minha esposa, que eu vou contar para vocês. Sábado, ela saiu cedo. Sábado nós tivemos o nosso jantar dos namorados, não é? Foi uma bênção. Minha esposa saiu cedo, foi na cabeleireira arrumar o cabelo, tingir o cabelo, fazer um penteado. Saiu bem de casa, saiu ótima de casa, muito bem. Quando ela chegou, mais ou menos umas 11 horas, irmãos, ela estava irreconhecível. Irreconhecível. Passando muito mal. Ela foi ao banheiro várias vezes para vomitar, e não parava de vomitar, e uma dor de cabeça que fez com que ela caísse de cama, assim, de uma hora para outra. E ela foi passando mal, e deu meio-dia, e deu 1 hora, e deu 2 horas, e deu 3 horas, e eu fui lá e peguei um remédio para ela, e eu dei um remédio para ela, e falei, meu bem, toma esse remédio, e ela passando mal, e eu ia receber o pastor, que ia ser o preletor na minha casa, e ela passando muito mal, e eu falei, vamos clamar, vamos orar. Ah, mas é uma dor de cabeça. E quem foi que disse que eu não posso clamar por isso também? Quem foi que disse que o meu Deus é só Deus de grandes coisas? Será que o meu Deus não é Deus de pequenas coisas? Ele é Deus de tudo. E eu falei, vou clamar. E aí chamei as meninas, ela ficou deitada na cama, passando muito mal, irmãos, quase que minha esposa não vem no jantar. E aí nós nos aproximamos dela, eu coloquei a mão nela, e nós oramos. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Minha esposa está passando mal, inexplicavelmente, ela não comeu nada, irmãos. Começou a passar mal. E eu falei, Senhor, nos ajude. Precisamos do Senhor agora. O pastor está para chegar, ela está aqui prostrada, não sei o que faço. O pastor tinha acabado de me ligar, falando que já estava vindo para Pará de Minas. E eu falei, vamos clamar, vamos orar. E eu então comecei e clamei, irmãos, e falei, Senhor, tem misericórdia. É uma dor de cabeça, mas não está fácil não. Nos ajude, Senhor. Permita que a minha esposa melhore, permita que ela se recupere, permita que isso vá embora, porque eu preciso dela comigo à noite lá no jantar. Nós temos uma programação planejada para abençoar os casais da igreja. E nós oramos, eu orei, a Aninha orou e a Manu orou. E eu saí para buscar o pastor. Quando eu voltei, irmãos, que o pastor entrou, ela já estava de pé. Com dor, mas de pé. E aí nos assentamos na cadeira, aquela coisa, e aí vamos conversar, e conversa vai, conversa vem, e de repente,
ela está dando risada, e ela está sorrindo, e contando casos, e dando gargalhada, e eu só olhando. Ó, incrédulo! E aí, o pastor Cleveland, então, foi trocar de roupa, eu cheguei perto dela e falei assim, e aí? Ela disse assim, sou outra pessoa. Meu bem, sumiu. E se eu não tivesse orado? Eu fico com algumas incógnitas na cabeça. E se eu não tivesse orado? E se eu não tivesse clamado? Já parou para pensar nisso? E se você tivesse clamado aquela vez? E se você tivesse orado naquela situação? E se você tivesse se colocado de joelhos diante de Deus e falado assim, Senhor, socorre-me, como os gibeonitas fizeram? O que será que teria acontecido? Tem um hino no nosso cantor cristão que diz assim, ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Já parou para pensar? Não, pense comigo, irmão. Pense comigo. E se você tivesse orado aquela vez? E se você tivesse ajoelhado naquela situação? Sabe aquela vez que você quase recebeu aquela vaga de emprego? Você orou antes? Me lembro de uma vez que eu estava preparando para casar. Tudo pronto para casar. E eu e minha esposa, na época era minha noiva, nós tínhamos ficado noivos, e ela me disse assim, seria tão bom se nós conseguíssemos uma casinha, né, antes de casarmos. E eu falei assim, seria, mas eu estou duro. Por que então a gente não faz uma coisa, Euan? Vamos na Caixa Econômica Federal, vamos ver o que é preciso, quem sabe futuramente a gente consegue um financiamento da Caixa. Eu falei assim, tudo bem, vamos tentar. E aí, eu me lembro que fui na Caixa Econômica, eu já tinha uma conta na Caixa, aí eu reativei ela, perguntei quais seriam os procedimentos, ele foi me dando as orientações, preparei tudo, deixei tudo certinho. Quando eu saí do banco, eu me lembro direitinho, eu peguei o ônibus para ir para o meu trabalho, falei para ela, meu bem, tudo certo, ok, vamos orar. Eu oro aqui, você ora aí. Ótimo. Aí, cheguei na minha empresa, que eu trabalhava, fui descendo uma rampa para poder pegar serviço, e eu falei com o Senhor assim, ó Senhor, Tu és tão maravilhoso, Tu tens sido tão bom comigo e com a Cléria, Tu sabes do nosso sonho de conseguirmos uma casa. Senhor, não queremos luxo, não queremos uma casa monumental, casa grande, não, queremos apenas um cantinho nosso, para nós começarmos a vida. Senhor, acabei de vir da Caixa Econômica Federal, e fiz tudo certinho, mas, se for da sua vontade, o Senhor poderia permitir que nós conseguíssemos essa casa? O Senhor poderia permitir que nós adquiríssemos essa casa? A maneira eu não sei, mas será que o Senhor poderia permitir? Se for a sua vontade, se não for a sua vontade, Senhor, eu aceito, eu me submeto, e eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar. Irmãos, semana seguinte, irmãos, eu tenho um sogro abençoado, um homem extremamente controlado financeiramente. Na outra semana, eu almoçando na casa do sogrão, comendo aquele frango com açafrão, que eu amo de paixão. Me convida, irmão. Eu fui almoçar na casa do meu sogro, né? Ele chegou perto de mim e falou assim, aqui, eu estou vendo aí a luta de vocês para conseguir essa casa, eu tenho um dinheiro guardado aí, procura uma casa para vocês aí, que eu vou ajudar vocês a comprar a casa.
não sabia nem o que responder. Aí na semana seguinte, a minha cunhada, sabendo da ideia do meu sogro, sabia de uma casa perto da casa dela. Fomos lá conhecer a casa. Casinha simples, não tinha luxo, precisava de algumas melhorias. Aí perguntei o preço é X, estou vendendo barato porque eu estou indo embora para Passos. Olhei a vizinhança, sabe? E falei com ela, vamos ficar com a casa? Vamos. Falei com meu sogro foi no banco, retirou o dinheiro, fomos lá, compramos a casa do proprietário, e está lá a minha casinha hoje, alugada. Por que não clamar, gente? Por que não orar? Por que não pedir o socorro do Senhor? Aí eu fico sempre com essa pergunta, e se eu tivesse orado por essa questão? E se eu tivesse orado por essa? E se eu tivesse clamado aqui? E se eu tivesse pedido a intervenção do Senhor ali? E se eu tivesse pedido a colar? E se eu tivesse orado naquela situação? E se eu tivesse orado aqui? Como que seria? Gibeon, naquela situação, agora eram escravos, tirando água, tirando lenha. Ô Josué, nos ajude. Aí você vê, olha só, versículo de número 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra contra ele e todos os homens valorosos. Sabe, Satanás às vezes vem nos ameaçar com o quê? Com a dúvida, com a circunstância, com o medo, com várias situações. Ele coloca diante de nós, muitas vezes, desânimo. Ele coloca diante de nós impossibilidade. Quando nós olhamos, nós falamos, é impossível. Eu confesso para vocês que, num determinado momento, eu disse, vai ser muito difícil conseguir esse financiamento. Mas nós clamamos e Deus abriu as portas. Irmãos, não permita que Satanás fique ameaçando você. Quando você sentir essa dificuldade, a investida do diabo, quando você começar a estar diante de circunstâncias desfavoráveis, clame, ore, fale com Deus. E aí, olha só, nós temos algumas promessas de Deus na Bíblia para a gente, né? Porque Deus tinha feito uma promessa para Josué. A partir daquele momento ele disse assim, não temas, porque eu os tenho dado na sua mão. Deus prometeu, vou entregar esse povo na sua mão. Por quê? Porque ele clamou. Porque o povo de Gibeão clamou, pediu ajuda, e Josué estava debaixo da direção de Deus. E Deus disse, vou entregar esse povo na sua mão. Deus não questionou Josué pela decisão, está vendo, Josué? Olha o que você aprontou. Não, eu vou entregar esse povo. Estava tudo, absolutamente tudo, debaixo do controle do Senhor. Agora, Josué teve que fazer uma coisa muito interessante. Veja só o versículo 9. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Versículo 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon. Perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram a espada. O que me chamou a atenção aqui é o versículo de número 9. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Quando Deus disse assim, vou entregar esse povo na sua mão, Josué não foi dormir, Josué não foi descansar, ele arregimentou todo o exército. E sabe o que Josué fez? Marchou com esse exército a noite inteirinha. E não foi por um lugar plano, não, foi pelas colinas. Para quê? Para pegar aquele exército de surpresa. Deus disse, eu vou dar, mas você vai marchar. E Josué marchou, foi de supetão, foi de surpresa, caiu em cima do exército inimigo, quando eles menos esperavam. Aí eu entendi uma coisa muito interessante, irmãos, existem missões que Deus nos dá, que são mais difíceis do que as outras. Deus ia entregar, olha que coisa interessante, Deus ia entregar Jericó, nas mãos de Josué.
O que Josué teve que fazer? Marchar 7 dias, não foi? Uma marcha por dia, e no último dia, no 7º dia, marchar 7 vezes. Fácil, tranquilo. Aí o povo gritou e os muros caíram. Agora não. Agora Josué teve que marchar a noite inteira, para conquistar aquele exército. Irmãos, às vezes Deus vai nos entregar missões mais difíceis do que outras. Às vezes Deus vai colocar alguém na sua vida para você trazer para Jesus, e você não vai ter nenhuma dificuldade. Você começa a pregar, a pessoa fala, aceito. Não, mas eu nem preguei, não, mas eu aceito. Rapaz, mas eu nem terminei, não, mas eu quero. Eu quero. Eu me lembro quando eu fui para a igreja, eu era resistente demais. Eu era daqueles que não aceitavam, mas não aceitava de jeito nenhum. Eu não ia ser o elo fraco da corrente, não. Eu não aceitava. Um amigo meu me conseguiu convencer. Eu fui na igreja na quarta-feira. Eu sentei no banco, o pastor pregando sobre diácono. Diácono. Quando terminou o culto, eu já não queria saber de outra coisa na minha vida. Fui facinho. Mas tem gente que Deus coloca na nossa vida. Oh, meu Deus. Jesus. É ou não é verdade? Missões. Só falta a musiquinha. Só falta a musiquinha para a missão impossível. Mas Deus põe na nossa vida, é para você cuidar, é para você evangelizar, é para você tratar, é para você trazer para Jesus. Missão difícil. Deus faz isso com a gente, faz ou não faz? Faz ou não faz? Você está pregando, aí você acha que a pessoa entendeu, você vai embora para casa, quando você chega na sua casa, a pessoa te liga altas horas da noite, e ela fica conversando com você, porque ela desentendeu tudo que você falou, ela quer aprender tudo de novo, aí você vai falando, aí você fala, entendeu? Ah, agora eu entendi. Aí quando você dá as costas para ir embora, ela fala assim, mas vem cá, mas estão com essa dúvida também. Aí você tem que ficar respondendo, e vai uma semana, e vai um mês, e vai um ano, e vai 2, e vai 3... Até que ela fala assim, tá bom, vai. Eu desisto. Eu me entrego. Eu me rendo. Missões difíceis. Eu estou falando isso aqui, mas pode existir outras. Existem outras missões muito difíceis que Deus coloca diante da gente. Suportar uma pessoa difícil. Ninguém gosta daquela pessoa. Deus vai e coloca aquela pessoa na sua vida para você desenvolver paciência e amar aquela pessoa, porque tem uma frase que diz assim, as pessoas que menos merecem nosso amor são as que mais precisam dele. Aí Deus coloca alguém dificílimo na sua vida para você aprender a lidar. Missão difícil, não é? Missão impossível para você, não para Deus. Olha só, irmãos, preste atenção. Josué marchou a noite inteira. Aquele povo estava exausto, cansado, mas ainda tinha uma batalha pela frente. Dá para imaginar o que é você marchar a noite inteira, no deserto, de noite, com frio. Marchar para pegar um exército desprevenido. Dá para imaginar o que é isso? E Deus ainda tinha uma missão para aquele povo. Vocês vão guerrear, eu vou entregar. E quando eles caíram de cima do exército daqueles reis, muitos foram mortos à espada, alguns começaram a fugir, aí Deus começou a fazer chover pedra do céu, e aquelas pedras mataram o resto. Porque quando Deus nos entrega uma missão, quem foi que disse para você que você está sozinho? Ele está com você. É difícil, é complicado, não é fácil, mas, irmãos, são as missões que Deus nos entrega. Por isso, se você está cuidando de alguém, se você está convivendo com alguém, peça a Deus paciência, peça a Deus sabedoria, peça a Deus força, mas não desista dessa missão. Porque uma hora você vence, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aí, queridos, aí a gente chega no momento magistral do texto, a partir do versículo 12. Olha só, alguns estudiosos
Alguns estudiosos, não me pergunte como que eles fizeram isso, mas alguns estudiosos, alguns arqueólogos, eles chegaram à conclusão de que essa batalha, ela aconteceu no dia 30 de outubro de 1207, às 4 horas da tarde. Não, pastor, não sei. Mas a informação que eu tenho é essa. Mas faz sentido, faz ou não faz? O sol começou a querer se pôr. Agora preste atenção no que Josué faz. Josué fala assim, sol. Agora, irmão, antes de eu falar do sol, deixa eu falar uma coisa para você. Um homem que viu o mar vermelho abrir em 2 partes. Um homem que viu água sair da rocha. Um homem que viu comida cair do céu. Um homem que viu um rio se partir em 2. Um homem que viu muralhas de 10 metros de altura cair no chão. Ele olha para o sol, ele olha para a lua. Sol, pare. Lua, detente. E o sol parou. E a lua parou. Aí entra a ciência para tentar explicar. Não há unanimidade sobre o que aconteceu. Mas é interessante que até a ciência sabe que houve na história da humanidade um dia atípico. Já foi comprovado isso. E eu ouvi hoje a explicação de um cientista, que eu vou te contar. Eu falei, rapaz, é Deus nos mostrando do que Ele é capaz. A Terra, você sabia que a Terra, ela dá um giro em torno de si mesma, que é o chamado movimento de rotação, a 1.700 km por hora? Sabia que nós estamos movimentando a 1.700 km por hora? Ela dá um giro ao redor do Sol a 115 mil quilômetros por hora. E o Sol dá um giro na nossa galáxia a mais de 900 mil quilômetros por hora. Então, Josué disse, Sol, pare, Lua, detente. É claro que Josué está falando de algo do ponto de vista geográfico dele. Porque somente no século XVI é que Nicolau Copérnico descobriu o sistema heliocêntrico, que é o Sol no centro. O nosso sistema é um sistema heliocêntrico, o Sol no centro, e os planetas ao redor do Sol. Mas somente no século XVI. Josué não sabia disso. Aí ele diz, Sol, fique parado. Lua, fique parado. Mas engraçado, porque como é que Deus ia parar? Olha só, imagina Deus dando uma freada a 1.700 km por hora e parar tudo. O caos generalizado, sim ou não? Aí eu estava prestando atenção nesse cientista, e ele disse assim, não foi a Terra que parou, ou pelo menos a Terra, ela diminuiu drasticamente a sua rotação, drasticamente, a ponto de quase parar, porque se a Terra tivesse parado só por ela mesma, tivesse diminuído a rotação só por ela mesma, poderia explicar o Sol, mas e a Lua? A Lua continuaria? Porque a Lua é um satélite natural, é ou não é? Então, o que o cientista explicou? E eu falei, gente, tem fundamento. Ele disse que a Terra, ela diminuiu drasticamente, mas não foi a Terra, irmãos. Ele disse uma coisa que muitos recusam em admitir. Deus fez isso com o universo inteirinho. Todo o sistema obedeceu ao comando de Deus. Aí eu te pergunto, o que é isso para Deus? Quem criou todas as coisas? Entende? Aquele dia foi um dia atípico. O sol ficou parado, e Israel conseguiu derrotar aqueles 5 reis, e eles então se desbarataram, e Israel volta para Gilgal. O nome desse cientista? Adalto Lourenço. Depois você pode ver o vídeo. Muito bom, não é? Muito bom. Mas não existe unanimidade, cada um tem as suas explicações. Agora, cá para nós, eu não estou preocupado com isso. Porque eu sei do que o meu Deus é capaz de fazer. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com 2 questões que eu quero que você entenda. E aí eu encerro a minha palavra. 2 questões que eu aprendi aqui.
Primeira coisa que eu aprendi aqui está no versículo de número 14. Versículo de número 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Irmãos, isso falou profundamente ao meu coração. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Foi um evento único. Esse milagre nunca mais se repetiu, nunca mais. E é o último milagre registrado no livro de Josué. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus, olha só, Deus podia repetir esse milagre quantas vezes Ele quisesse. Deus pode fazer milagre quantas vezes Ele quiser. Mas isso aqui aconteceu uma única vez. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não quer que o seu povo seja dependente de milagres. Deus quer que o seu povo seja dependente dEle. Porque tem muitas pessoas que vivem de milagres, sim ou não? Tem que ter milagre, tem que ter cura, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter prodígio, tem que ter gente sendo curada, tem que ter gente andando, tem que ter cego enxergando. Se não tiver milagre, não tem jeito. Não, tem que ter milagre. Meu amado irmão, não sirvamos a Deus, não dependamos de Deus por causa daquilo que Ele pode fazer, mas por causa daquilo que Ele é. Entende, irmão? Deus não quer que você vire um milagrólatra. Tudo é milagre. Eu quero milagre, eu quero prodígio, eu quero coisas extraordinárias, senão eu não creio. Aí você vai estar na lista de João capítulo 6, quando Jesus fala assim: se vocês não virem milagres e prodígios, de maneira nenhuma crereis. Jesus olhou para Tomé e disse: bem-aventurados os que não viram e creram. A fé que Deus espera de nós é uma fé que acontece, que cresce, que nos domina, independente se estamos vendo coisas espetaculosas ou não. Por que Deus não repetiu o milagre? Ele não quer que você vire um dependente de milagre, gente. Não quer. Ele quer que você seja dependente dEle. Com milagre ou sem milagre. Ele pode fazer milagre? Eu não tenho dúvida. Nós não vimos no filme aqui que nós devemos viver a vida como se tudo fosse um milagre, e é mesmo. Olha quantos milagres nós temos aqui nessa noite. Você não é um milagre? Eu me considero um milagre. Agora, eu não tenho dúvida que se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser fazer um paralítico andar, Ele faz. Se Deus quiser trazer um morto de volta à vida para Ele, normal. Um pastor, colega meu, estava com câncer de próstata. Ele foi no médico, aí o médico olhou para ele e disse assim: pastor Marcos, está difícil. Ele falou assim: eu sei que está difícil, mas Deus tem duas maneiras de me curar, doutor, e eu creio que Ele pode me curar. É mesmo? Ele pode me curar de forma sobrenatural, ou Ele pode me curar de forma natural. Aí o médico ficou assim: é mesmo? Então qual que é a diferença? Ele pode me curar de forma sobrenatural, usando o Senhor. Me usando é sobrenatural? Mas como assim? Não, porque para Ele me curar assim é natural. Se Ele quiser fazer assim, meu câncer sumir, para Ele é natural. Entende? Eu não tenho dúvidas disso, de que se o Senhor quiser me curar, Ele cura. Ele cura. Eu sei que Ele cura. É por isso que nós oramos aqui por tantos irmãos, porque nós cremos que o Senhor pode curar. Mas não é isso que nos atrai. Não estamos servindo ao Senhor por causa de milagre. Não faça isso. Se você está atrás de milagre, olhe para si mesmo. Porque você é o maior milagre que existe. Agora, eu encerro com mais uma lição. Essa eu coloquei na projeção. Aí eu quero que você aprenda mais essa lição comigo. E termino a minha palavra. Quanto maior for a nossa fé, maior a nossa ousadia. Nossa, gente, que coisa de Josué, que ousadia desse homem, que coisa. Imagine eu ali na Avenida Presidente Vargas, olhando para o sol e falando assim: sol, fique parado. Que coisa mais sem sentido, é ou não é verdade? Lua,
Fique onde você está. Não tem sentido. Agora, olhe só Josué, no meio de uma batalha, ele para e diz: Sol, pare. Lua, detente no vale de Aijalon. Que ousadia, gente. Isso é ousadia. E sabe por que ele era ousado? Porque ele tinha fé. Quanto maior a fé, maior a ousadia. Deixa eu ler para você aqui um texto da palavra de Deus e eu estou caminhando para o final. Me dá mais uns 5 minutinhos que eu termino. Veja só esse texto aqui. Veja só esse texto. Mateus 14, 28 a 31. Eu separei porque a intenção era colocar o primeiro, depois colocar o segundo, mas não tem problema não. Olha só. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vocês concordam comigo que isso aqui foi uma oração? Jesus estava ali, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Isso foi uma oração. Ele estava falando com Deus, com Jesus. Aí Jesus disse: então vem. Enquanto ele estava com aquela fé borbulhando no coração dele, o que ele fez? E começou a andar na água. Começou a andar na água. Só que aconteceu uma coisa com Pedro, olha só. Mas sentindo o vento forte, ele deve ter olhado para o lado, tudo escuro, as ondas balançando, e ele começou a sentir o medo. O que aconteceu com ele? Olha lá. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, o que é que impede-nos de sermos ousados? Pouca fé. Quanto mais nossa fé crescer, mais ousados seremos. É por isso que nós temos que orar e falar: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E você verá que você vai se tornando cada vez mais ousado. Vai se tornando cada vez mais ousado. Eu vejo um Josué ousado aqui. Eu vejo um Pedro ousado. Mas olha a diferença. 2 orações. Uma movida pela fé, a outra movida pela incredulidade. Quanto mais nós tivermos a nossa fé fortalecida, quanto mais fé nós tivermos, mais ousados seremos. Nós temos sido muito acuados, muito tímidos, muito vergonhosos. Sabe por quê? Porque a nossa fé é deficiente. Tem uma frase, e aí eu encerro, a frase é a seguinte, de John Wesley. John Wesley disse o seguinte: dá-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus, e que não temam nada senão pecado, e com eles eu abalarei o mundo. John Wesley. Meu irmão, eu desejo, a minha oração é que esse texto de Josué tenha nos abençoado. Que nós possamos, irmãos, entender que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Precisamos ser mais do que um povo que se reúne na igreja 3 vezes por semana. Precisamos ser mais do que um povo que se veste bonito e vai para a igreja para cantar louvores ao Senhor. Precisamos ser mais do que um povo que no final do mês entrega uma contribuição financeira. Precisamos ser um povo de fé. Precisamos pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ter fé, mas eu tenho medo, então me tira o medo para que eu possa ter mais fé, e tendo mais fé, ser mais ousado. É claro que você não vai pedir o sol para parar, é claro que você não vai pedir a lua para parar, mas você vai fazer orações mais ousadas a Deus. Deus espera isso de nós. Nossas orações têm sido muito tímidas. Nossas orações têm sido orações, muitas vezes, parece, eu sinto, irmãos, no meu coração, é como se Deus quisesse mais. Meu filho, fala mais. Peça mais. Nós somos muito tímidos, muito acanhados. Demonstramos isso na nossa vida diária. Deus não tem podido colocar diante de nós pessoas, porque pessoas que estão por aí precisam de ousadia, e muitas vezes nós estamos com medo. Muitas vezes nós estamos com medo.
gastar tempo com Deus, chorar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser mais do que eu sou, eu tenho sido muito pouco, eu tenho sido mínimo para o Senhor, eu quero ser mais ousado, eu quero ser mais forte, eu quero conquistar mais, eu quero que o Senhor me use, eu quero ser um dos seus. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor sempre tem nos mostrado grandes verdades, o Senhor sempre tem nos quebrantado. Ó Deus, muito obrigado, porque às vezes saímos daqui com os nossos corações jogados no chão, entristecidos porque não somos aquilo que deveríamos ser. Te agradecemos porque o Senhor não tem deixado que nos acomodemos. O Senhor sempre tem colocado alguns desafios diante de nós. Eu peço, ó Deus, que o Senhor não deixe que sejamos sempre os mesmos. Que o Senhor nos dê a ousadia de Josué. Que o Senhor nos dê a ousadia de Pedro. Que o Senhor aumente a nossa fé. Ó Deus, que o Senhor pegue essa fé defeituosa, essa fé frágil, essa fé falha que temos e coloque uma fé robusta dentro de nós, aquela fé que nos leve a enfrentar tudo e todos por amor ao Senhor, que nós possamos aprender a te amar todos os dias, mais do que tudo nessa vida, que aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, se cumpra na nossa vida, que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, que possamos ser mais para o Senhor, que possamos te oferecer mais, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, perder o medo. Ó Deus Todo-Poderoso, fale ao nosso coração a cada estudo, a cada momento. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Eu sei que nós temos muito que melhorar, muito que corrigir, muito que aprender. Ensina-nos, ó Deus. É a minha oração que eu lhe faço, agradecido por tudo que o Senhor falou conosco, tudo que aprendemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos?